Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Vamos começar o ano de 2026. Vamos começar a falar de resoluções do CONTRAN, fazer você passar na sua prova. O que a gente tem de diferente nesse ano? Olha, a gente tem a nosso favor a inteligência artificial, né? A gente ficava naquele sofrimento para preparar um slide com uma qualidade absurda para você e hoje, com a inteligência artificial, fica muito mais fácil e a gente consegue ilustrar melhor a sua aula. Então, essa aula em específico, eu vou disponibilizar ela na internet. Eu gostaria que você falasse, né? Se você gostou, se você aprova o material, porque é assim que nós vamos te preparar para os concursos que tem trânsito, né? Tanto concursos para Detran quanto para a Polícia Rodoviária Federal, tá bom? E eventualmente concursos municipais. Então, o que é que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos estudar o transporte de carga a granel. O que é isso? Você imagine um caminhão com a sua carroceria, imagina um caminhão com a sua carroceria, e ali você coloca grãos ali dentro, né? A carga em contato direto com a carroceria, né? De maneira assim equivocada, eu falei de grãos. Não é necessariamente grão, é uma carga que está ali colocada diretamente na carroceria. Poderia ser, por exemplo, uma carga que já foi trabalhada, né? Não precisa ser areia, pode ser um tijolo, por exemplo. Então, uma carga de tijolo numa carroceria é uma carga a granel. E aí surgem os requisitos de segurança, né? Você, para colocar lá numa carroceria, ela não pode vazar da carroceria. Ela não pode ficar acima da carroceria, saindo por cima. Você tem que colocar uma lona de proteção. Então você tem que ter proteções laterais dessa carga e uma proteção sobre ela, que é uma lona devidamente fixada na carroceria do veículo. Então, assim, intuitivamente, essas são as informações que você deve ter, beleza? Carga diretamente na carroceria e protegida. Agora, existe uma carga em que você não necessariamente precisa colocar lona. Existe uma carga que ela vai direto na carroceria, mas ela é peculiar. É o transporte de cana-de-açúcar. Né? Ela só observa as regras gerais de carga granel se a cana tiver menos de 1,5 m. Se ela tiver mais de 1,5 m, você pode ir amarrando, né, a cada 1,5 m de cana com uma corda e vai prendendo ela na carroceria sem precisar tapar a parte de cima. Mas é evidente que ela não pode sair nem pelos lados, nem pela traseira e nem passar da altura da carroceria e sair por cima. Então, esse bom senso da segurança e da carga não ser derramada na via é o que você precisa para entender a resolução. Vou colocar aqui na tela para você. Legal saber que essa resolução ela é o amadurecimento de 4 resoluções anteriores. Tudo bem? Então, olha aí na sua telinha, né, um veículo que eu coloco aqui para você, né, eu coloco na sua tela aqui, olha, um caminhão trator que suporta 6 toneladas aqui na frente, olha, já vai aprendendo isso, 10 toneladas aqui atrás, e esses dois eixos suportam 17 toneladas. Então, estou te dando um caminhão, olha, de peso bruto total, né? Caminhão com semi-reboque, né? Caminhão trator com semi-reboque aqui, que suporta 6 mais 10, 16, 33 toneladas de carga por conta dessa configuração de pneus. É legal você observar nessa parte de cima aqui que você tem a lona. É legal você observar que nessa lateral é que ela é fechada, beleza? Então essas são as imagens que você deve extrair imediatamente do seu caminhão, beleza? Seu caminhão com semi-reboque. Então vamos avançar. A resolução que você está estudando é a 946, beleza? Então a resolução 946, eu falei para você que ela substitui
4 resoluções anteriores. Não é que existia 4 resoluções concomitantemente, elas foram agrupadas nessa resolução. Tudo bem? Uma foi substituindo a outra, uma foi alterando parte da outra, e aí você tem a unificação na 946. Beleza? Então, é uma resolução pequena, fácil de entender, né? E vamos começar a nossa parte conceitual trabalhando o sólido a granel. Aí eu trago exemplos para você. Eu trago os grãos, é uma possibilidade, minério, é uma outra possibilidade, areia, agregado, é uma outra possibilidade, fertilizantes, pode colocar aqui o tijolo também. Transporte de tijolo entra nessas regras. Aí ele diz, olha, o que é esse sólido a granel? É carga, é legal de mencionar que a gente está falando de sólido, né? Ela está fracionada, está fragmentada, ou está em grãos. Transformada, o tijolo, ou in natura, a areia. Aí a palavra-chave está aqui, olha. Sólida transportada diretamente na carroceria, sem estar condicionada na embalagem. É legal de você refletir. Se você pega uma carga, coloca dentro de uma embalagem e bota várias embalagens na carroceria, isso não é considerado transporte de sólido a granel. O sólido a granel, ele está solto na carroceria e por conta disso você tem a lona, beleza? Sobre a carroceria. Então vamos lá, regra de ouro, né? Regra de ouro no transporte de carga. A carga não pode exceder a carroceria. Essa carga aqui do lado, né, que a inteligência artificial deu ok, ela não está ok porque essa parte de cima aqui, ela deveria ser o quê? Uma lona, beleza? Aqui ela está excedendo a cobertura lateral. Então, esse desenho aqui, ele também não está ok, beleza? Então, mas a regra de ouro é você saber que as dimensões não podem ser ultrapassadas. Nenhuma dimensão pode ser ultrapassada. Não pode ter risco da carga ser lançada na via. Tudo bem? Então, quando a gente fala da carroceria, tem basicamente dois tipos de opções, né? Essa aqui totalmente fechada, ou pode ser que essa tela lateral seja suficiente para reter a carga. Não se esqueça que uma vez colocando carga, você tem que ter a lona ali, beleza? Então vamos lá. Cobertura da carga. Quatro regras, essa é o errado aqui, ó, regras essenciais para a lona. Então você tem, olha, o acionamento da lona, a ancoragem da lona, a cobertura total e o bom estado. Então, olha o que você tem que memorizar sobre a lona. O que você tem que saber sobre a lona? Olha, o acionamento dela, o que você vai memorizar? É qualquer jeito, irmão. Pode ser manual, pode ser automático. A lona, você tem que sobre a carga, beleza? Qual é o mecanismo que vai utilizar? Pouco importa. Tranquilo? Memorizou isso? Ancoragem. A carga, você coloca a lona em cima e deixa ela amarrada na carroceria, mas você tem que tomar cuidado com essas fitas que você usa para amarrar, esse material que você usa para amarrar, eles não podem esconder nenhum tipo de sinalização do caminhão, assim como a lona também não pode estar sobrando, escondendo iluminação, sinalização do caminhão, beleza? Então falei para você do acionamento, falei da ancoragem. A lona ela tem que cobrir a carga totalmente, então tem a cobertura total e não pode ter lona furada, porque senão sai carga por ali. Então, acionamento qualquer um, ancoragem na carroceria, cobertura total e bom estado de conservação da lona, beleza? E aí você já acertou a questão da sua prova, né? Pontos de atenção adicionais é não poder encobrir, por exemplo, olha o para-choque aqui, olha, a faixa refletiva do para-choque. Essa faixa refletiva, ela não pode ser encoberta com o que vai amarrar a lona, beleza? Tranquilo?
Bem, cargas com regulamentação específica. Olha, carga com regulamentação específica dentro dessa legislação é a cana-de-açúcar. Vou repetir para você, porque essa já foi questão de prova na Polícia Rodoviária Federal. Cana com menos de 1,5 m, ela é transportada como se fosse um grão. Tem que ter cobertura e preencher todos os requisitos que você estudou agora. Cana com mais de 1,5 m pode ser amarrada com corda, beleza? A chamada cana inteira. Com mais de 1,5 m pode ser amarrada com corda. E se a cana for muito grande, a cada 1,5 m você tem que ter uma corda amarrando ela. É isso. Cana é só isso que você tem que saber, tá? Então vamos lá. O aluno sofre um pouco quando a gente fala de cana, né? Então, o transporte de cana, olha, eu coloco aqui, ó, o uso de cordas é permitido, esse já foi um questionamento. O comprimento da cana tem que estar entre 1,5 e 3 metros. A distância entre as cordas deve ser de, no máximo, 1,5 m, beleza? Então, cana com menos de 1,5 m, você sabe que entra na regra geral, beleza? Entra na regra geral. Então, vamos lá. Infrações e penalidades previstas, né? Então, você tem a infração dos equipamentos obrigatórios em desacordo. O equipamento obrigatório em desacordo seria a lona, né? É uma infração grave. Você tem a infração da carga excedente, se tiver sobrando carga, se ela estiver mais alta do que a carroceria do caminhão, né? Carga excedente é uma infração grave também, né? Ou seja, ultrapassando as dimensões do veículo. Na verdade, o transporte de carga excedente, existe duas infrações para ela. Se ultrapassar as dimensões máximas do veículo, que é 4,40 m de altura, 2,60 m de largura, ultrapassar as dimensões máximas do veículo, é o artigo 2314. Mas se não ultrapassar e estiver na parte externa do veículo, é artigo 235, é transportar carga na parte externa do veículo. E existe a infração do 2312, que é lançando carga sobre a via. Beleza? Então vamos lá. A responsabilidade é ampla. Conforme o parágrafo único do artigo 4º, as infrações listadas não afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades. O que ele quer dizer? Olha, você vai autuar, está lançando carga na via, mas se o documento estiver atrasado e se tiver com o pneu careca, são mais 2 autos de infração. Então ele só diz para você, olha, você não só fiscaliza isso. Se ele estiver praticando infrações concomitantes, você aplica todas concomitantes. Beleza? As resoluções do passado eu coloquei aqui para você, porque o aluno quer saber, né? É a 441, a 499, a 618, a 644, foram substituídas pela 946. Então, checklist rápido do que você estudou, né? A carroceria, ou ela é fechado ou tem tela metálica. Limite de carga, ela tem que estar totalmente contida dentro dos limites da carroceria. Ela não pode exceder a altura das guardas. Cobertura total. A lona tem que esconder toda a carga, beleza? Fixação e estado da lona. Você sabe que a lona não pode estar furada, tem que estar em bom estado de conservação. Né? Caso especial, cana-de-açúcar, tem que ter mais de 1,5 m para entrar nas regras da cana. Menos de 1,5 m entra na regra geral. Beleza? Então, a resolução de 2022 está valendo e é uma aula bem rápida, bem objetiva e aquilo que você precisa para passar na sua prova. Dá o feedback aqui se é esse tipo de aula que você espera. E se não é, explica que a gente ajusta para atender às suas expectativas. Um abraço.